vontade, o palco é teu. Eu te agradeço pelo convite novamente, e realmente a minha formação é direito, eu sou advogado, com especialização na área trabalhista e na área previdenciária. Agora, tenho um carinho muito grande pela área de segurança ao trabalho, inclusive ministrando alguns treinamentos, preenchimento de PVP, alguns assuntos afins. Agora, meu tema hoje é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vou falar das relações de trabalho, mas vou falar especificamente da área de segurança ao trabalho. O que vai implicar isso para vocês? E a implicação maior dentro da medicina, mas dentro da segurança também, tá? A lei é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Ela foi publicada há 2 anos atrás, era para entrar em vigor depois de 2 anos da sua publicação. O governo deu esse prazo exatamente para as empresas se adequarem. Só que, nesse ano, especificamente no dia 25 de agosto, foi levada a votação na Câmara dos Deputados. No dia posterior, no dia 26 de agosto, foi levada a votação no Senado. E, de uma forma surpreendente, tiraram a medida provisória que estava prevista na prorrogação, que eles queriam prorrogar para maio do ano que vem. Depois negociaram a prorrogação agora para dezembro, só que não conseguiram. E acabou que o artigo que constava da medida provisória da prorrogação, ele caiu. E com isso, essa lei entrou em vigor em setembro desse ano, quando o presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória, transformando ela em lei, mais especificamente no dia 18 de setembro. Essa lei, ela foi sancionada, então, pelo presidente Michel Temer, e o objetivo dela é regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e empresas privadas. O Brasil estava muito atrasado nesse assunto. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, mais de 126 países já possuem leis visando a regulamentação do tratamento de dados pessoais, evitando o mau uso dos dados pessoais, bem como a responsabilização das empresas por incidentes e acidentes com dados. Para fazer um comparativo para vocês, a legislação europeia, que é a referência no mundo, ela data de 1995. Então, desde 1995, a União Europeia já tem legislação tratando desse assunto. Os Estados Unidos não têm uma lei específica, mas tem uma espécie de convênio com a União Europeia e com a Suíça. A grande dificuldade dos Estados Unidos é que cada estado tem uma legislação própria. Já aqui na América do Sul, para demonstrar o atraso do Brasil, a lei da Argentina é do ano de 2000, ou seja, ela já tem 20 anos. E lá no Uruguai, a regulamentação ocorreu no ano de 2008. Então, diante disso, nós estávamos atrasados. E a adequação LGPD, ela é muito importante, principalmente para empresas que militam no mercado externo. Agora, qual que é o grande objetivo da lei? Proteção e transferência de dados pessoais no Brasil. Quando fala dados pessoais, eu estou falando dados de pessoa física, especificamente com CPF. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trata de dados de pessoa jurídica, CNPJ. Ela trata de dados de pessoas físicas, CPF. A LGPD é fruto de uma crescente evolução no tratamento de dados. E como eu expliquei mais cedo, a referência é a lei europeia, que é chamada GDPR. Ela é a referência do mundo inteiro.
Essa tela para vocês é que é a mais importante, porque aqui eu vou dar algumas referências. Igual a primeira, aqui em cima, uma regra para todos. A LGPD cria um cenário de segurança jurídica válida para todo o país. O que isso significa? Que é uma lei nacional e abrange todas as empresas, inclusive as micro e as pequenas empresas, inclusive o empregador doméstico, tá? Mas para o cidadão, o consentimento é a base para que dados possam ser tratados. Mais tarde eu vou explicar para vocês que, dependendo da situação, para pedir o dado do trabalhador, a empresa vai ter que pedir o consentimento dele. Na minha opinião, vocês têm que tratar o consentimento como a última opção, a última. Apesar do que na lei o consentimento aparece como uma primeira opção, mas na prática teria que ser a última. Aí vocês vão perguntar, mas por que isso? Porque o consentimento ele pode ser elaborado a qualquer momento pelo trabalhador. Então, o risco que a empresa corre é esse. Definição do conceito. Estabelece de maneira clara o que são dados pessoais. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês com mais tranquilidade, mas já vou adiantar. Dado pessoal seria o quê? CPF, nome, endereço. E no caso da área de segurança, dados relativos à saúde do trabalhador são dados pessoais. Exceções. Sem consentimento, só se for indispensável para cumprir critérios legais. Então, se eu estou pedindo dado para o trabalhador por força da lei, eu não preciso do consentimento do trabalhador, por força da lei, por obrigação legal. Abrangência extraterritorial. Não importa se a organização ou o centro de dados estão dentro ou fora do Brasil. Então, se for empresa multinacional, se for uma empresa de nuvem no exterior, a LGPD se aplica do mesmo jeito. Transferência internacional. Permite o compartilhamento com outros países que também protejam dados. Transferência de dados, matriz, filial, filial, matriz, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Itália. É considerada transferência de dados e também está regulamentada pela lei. Fiscal centralizado. Ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Isso daí é um órgão que o governo já criou. É o Decreto 10.474, 26 de agosto de 2020. Chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão é que vai fiscalizar e vai aplicar as multas e vai regulamentar e vai normatizar a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse órgão, ele, de acordo com esse decreto, ele está vinculado à Casa Civil do Governo Federal. As multas só serão aplicadas a partir de 21 de agosto de 2020. 21 de agosto de 2020. Aí vocês vão me perguntar, mas então não precisa preocupar com essa lei por enquanto? Precisa, porque já existem ações judiciais, já existem representações do Ministério Público, e já existem fiscalizações do PROCON, no caso de relação de consumo. Então, a aplicação, a implementação da LGPD nas empresas, nas clínicas de segurança e saúde do trabalho, tem que acontecer de imediato. Ok? Responsabilidade. Define os agentes de tratamento de dados e as suas funções. Gestão de riscos e falhas. Quem gere base de dados pessoais
terá que fazer essa gestão. Transparência, esse é um caso perigoso. Ocorreu o vazamento de dados. Imediatamente, a empresa tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os indivíduos afetados. E outra coisa, a lei é bem clara. Se ocorreu o vazamento de dados, isso tem que ser publicitado, ou seja, tem que dar publicidade do fato. O que, na minha opinião, gera um dano à imagem da empresa onde ocorreu esse vazamento dos dados. Penalidades rígidas, falhas de segurança podem gerar multas pesadas. Gente, a multa pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Na verdade, a lei fala que é 2% do faturamento do grupo econômico no ano anterior, limitado a 50 milhões de reais por infração. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Dependendo do valor dessa multa, significa a inviabilização do negócio. E, por último, finalidade e necessidade são quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Isso significa necessariamente o quê? Que a partir do momento que a empresa pede o documento, dado para o trabalhador, tem que deixar bem claro essas duas palavrinhas, qual a finalidade e qual a necessidade daquele dado. A primeira dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: evitar pedir dados que não são obrigatórios por lei. Evitar dados desnecessários. Por exemplo, tem empresa que na descrição pede religião. Eu entendo que esse dado é desnecessário. Daqui a pouco eu vou explicar que esse dado é considerado dado sensível, dado pessoal sensível, e requer um tratamento diferenciado pela lei. E como ele não é obrigatório por lei, esse dado, teoricamente, você teria que pedir o consentimento do trabalhador. A Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. A lei dispõe sobre o tratamento de dados feito por pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, que engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. Aqui, então, tem várias situações importantes. Eu já expliquei que os dados pessoais só para pessoa física. Agora, repara que do outro lado pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Quando fala pessoa física, já dei o exemplo do empregador doméstico, mas pode ser também um produtor rural, pessoa física. No outro caso, pessoa jurídica, direito público, direito privado. Agora, aqui na tela, tem outro dado muito importante que muita gente não se ateve a isso, que é o seguinte: quando a gente fala de LGPD, está todo mundo pensando só em dado digital. Tem uma parte no final da frase que fala efetuados em meios manuais ou digitais. Manual significa isso daqui, ó. Significa isso daqui. Eu, como consultor, eu já visitei algumas clínicas de segurança e já vi vários arquivos mortos desse jeito aí, ó. Tá? Isso aí me preocupa mais do que os dados digitais, quando a gente fala da segurança da informação. Se você tem aí na sua clínica de segurança, ou na sua empresa, um arquivo morto igual a esse, a primeira dica que eu vou dar para você, sabe qual que é? Tem que ter um controle de acesso. Tem que ter uma chave, tem que ter um protocolo de quem está tendo acesso a esse arquivo morto. Por quê? Porque um vazamento de um dado num arquivo igual a esse, para você fazer a investigação de quem vazou, a dificuldade é muito grande.
Essa lei que está aí na tela para vocês é a Lei 5.553 de 1968. Eu falo que tem lei no Brasil que nunca foi aplicada, é a chamada Lei Morta. E essa lei, 5.553, na minha opinião, é um exemplo de lei morta. Por quê? Porque no artigo 1º dessa lei, fala que a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, é lícito, é legal, reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação com serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Isso significa necessariamente o quê? Que vocês, empregadores, vocês, clínicas de segurança, não podem reter cópias xerox de documento de funcionário, de empregado, de trabalhador. E isso contraria essa lei. E agora, com a LGPD, essa prática se torna ainda mais perigosa. Tomar muito cuidado com uma ferramenta que está sendo muito usada hoje, no caso de prestador de serviço, que é o WhatsApp. Tem cliente de clínica que manda pelo WhatsApp a foto da carteira de identidade do trabalhador. Cuidado com essa prática. Vocês vão ter que evitar isso ao máximo, porque o WhatsApp não é uma plataforma segura. Outra dica, tem clínica de segurança e medicina que tem rede Wi-Fi, tanto para os empregados quanto para os visitantes. Qual que é a recomendação do pessoal do TI? Que sejam 2 redes de internet, uma para o Wi-Fi, uma para o seu sistema, por causa de invasão. Evitar esse tipo de situação, evitar esse tipo de risco. Dentro da implantação, vocês vão ter que tomar muito cuidado com isso, com os riscos. Vocês vão ter que fazer uma coisa que chama mapeamento de riscos. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma de caráter geral e amplo, destinada a todas as relações jurídicas que envolvam a presença dos requisitos por ela indicados. Então, lá no artigo 1º fala que todas as relações jurídicas que permeiam a manipulação de informações de pessoas físicas. Assim, a LGPD não foi projetada especificamente para as peculiaridades do trâmite de informações entre patrão e empregado. Ela foi projetada para a vida virtual em geral, para o trânsito de informações dos cidadãos nas redes sociais, nos aplicativos, nos cadastros de clientes. Mas a LGPD não excluiu as relações de trabalho do seu âmbito de aplicação. Isso aí está previsto no artigo 3º. Além disso, as relações de trabalho e outras relações vizinhas das relações de trabalho, como a prestação de serviço em geral, implicam também o trânsito de informações entre uma pessoa natural, que é a pessoa física, ou empregado, ou de serviço, e uma outra pessoa, que pode ser natural ou física, que venha a ser o empregador. Então, tenta entender. De um lado vai estar o empregado, do outro lado vai estar o empregador. No caso do empregador contratar clínica de medicina e segurança, ela vai virar quem? Ela vai virar um terceiro que vai ter acesso aos dados pessoais dos colaboradores do cliente. E daqui a pouquinho eu vou mostrar o que isso vai implicar. E tenta entender. A clínica vai ter hora que ela vai ser a controladora dos dados, vai ter hora que ela vai ser a operadora dos dados. Agora, o titular dos dados sempre vai ser o empregado.
Vamos tentar entender melhor? A partir dos conceitos que a LGPD traz no seu glossário, que consta no artigo 5º, e à luz da relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, não parece haver dúvidas de que o empregado é o titular dos dados, que, por força do contrato de trabalho, vai fornecer as suas informações ao empregador, que vem a ser, por sua vez, o controlador desses dados, cabendo a ele tomar as decisões necessárias sobre o tratamento a ser levado a cabo por um operador. Então, essa tela agora aí para vocês é a mais importante para que vocês entendam bem. Vamos lá. O titular dos dados, quem que é? O empregado. É o titular dos dados, o empregado. Ele vai fornecer os dados para quem? Para esse que está aí do lado esquerdo da tela, que é o controlador. Olha como conceito. Pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público, direito privado, quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Controlador, então, seria quem? O empregador. Empregador. Não é isso? Que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí, no meio da tela, vocês vão ter o operador, que seria quem? Pessoa natural, pessoa jurídica, direito público, direito privado, que vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vamos para a prática. O controlador é a empresa, Fiat Automóveis. O operador, quem que é? A clínica de segurança, o escritório de contabilidade, ou seja, todos os prestadores. Mas o operador vai tratar os dados. E quem vai passar esses dados? O operador, o controlador. Então, para ir para a prática, mais ainda, eu queria que vocês pensassem no que eu vou falar agora. São medidas imediatas que vocês... Primeira medida imediata. Firmar um termo aditivo ao contrato de trabalho dos seus empregados com uma cláusula que chama cláusula de confidencialidade. Cláusula de confidencialidade. Essa é a primeira atitude que vocês têm que tomar de imediato. Se for necessário, pedir uma assessoria jurídica na elaboração desses documentos. Segunda medida, quem aqui for tomador de serviço de clínica, ou quem aqui for a própria clínica, o que vai ter que acontecer? Entre o cliente e a clínica, vai ter que ser firmado também um aditivo contratual, onde nesse aditivo a clínica vai assumir a responsabilidade do tratamento dos dados pessoais dos colaboradores do controlador, do cliente. Nesse aditivo, foram definidas as responsabilidades de cada parte, tanto do cliente quanto da clínica. Novamente, eu vou dar a mesma dica. Contrate uma assessoria jurídica para a elaboração desses documentos. Se o documento for mal elaborado, vocês podem ter problema lá na frente. Tá? E esses dois documentos, o termo aditivo, o contrato de trabalho dos colaboradores e o termo aditivo de prestação de serviço, já tinha que estar pronto, desde o início da vigência da lei. Ok? Se um vazamento de dados ocorrer na clínica de segurança, todo mundo está me perguntando, quem vai responder por esse vazamento? Resposta: as duas partes, tanto a clínica quanto o cliente. Agora, já tem cliente, e aí as clínicas têm que ficar espertas, já estão propondo esse termo de contrato de prestação de serviço, e no termo está deixando bem claro que se o vazamento dos dados ocorrer na clínica, a multa vai ter que ser paga pela clínica. Porque a multa, gente, a princípio,
ela não vai ser aplicada, não é para a clínica, não. É para o controlador, é para o cliente. Só que no aditivo, o que o cliente está fazendo? Ele está deixando bem claro que se o vazamento for na clínica, ele, cliente, vai cobrar da clínica o pagamento da multa que ele vai tomar. Entendeu? Por isso a importância da negociação, por isso a importância da assessoria jurídica nesse momento. Porque é um momento, digamos assim, muito perigoso. Porque se você assinar um termo aditivo nesses termos que eu coloquei, ou seja, você assumindo a multa, dependendo do caso, às vezes a culpa nem sendo sua, né? Então, tudo isso vocês vão ter que analisar. Agora, já adianto, o investimento na área de tecnologia de informação, ele é necessário. Se você não tem essa segurança da informação, você já pode botar a mão no bolso, que você vai gastar muito dinheiro. Ok? E para terminar, do lado direito da tela, tem o chamado encarregado da proteção de dados. Quem seria esse? Esse profissional, gente, é a carreira mais promissora hoje no Brasil. Chama encarregado de proteção de dados. Agora, ele tem um nome em inglês, que é DPO, Data Protection Officer. Quem que é ele? Uma pessoa natural indicada pelo controlador. Quem vai atuar como canal de comunicação entre o controlador, o titular dos dados, que é o empregado, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquele órgão que eu falei, vinculado ao governo. Esse DPO, esse encarregado, qual que é a função dele? Primeiro, disciplinar o tratamento de dados. E segundo, ele está com aquele escudo ali forte, por quê? Porque ele vai ser o protetor. Na hora que ocorrer o vazamento, ele que vai intermediar toda a situação entre essas três partes: a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o próprio titular dos dados. É uma carreira promissora, não está regulamentada ainda por lei. Agora, se vocês forem fazer uma pesquisa aí no LinkedIn, hoje você encontra a vaga de DPO aí com salário inicial de 15 a 18 mil reais. Então, é uma carreira promissora. Tanto que agora eu estou vendo muito treinamento de formação de DPO. Exatamente porque está chamando a atenção de todo o mercado de trabalho. Ok? Para reforçar o que eu coloquei, essa tela agora está diferente. Repara que do lado esquerdo nós temos o titular dos dados, que é o empregado. No meio nós temos a empresa, que é a pessoa jurídica. E do lado direito nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu estou chamando agora de agência, a mesma coisa. Então, o titular poderá revogar a cessão dos dados a qualquer momento. Já falei disso para vocês hoje. A pessoa jurídica, ela deverá pedir autorização para obtenção dos dados de forma clara. Agora, ela só precisa pedir autorização se não for obrigatório por lei, ok? A empresa deverá comprovar legítimo interesse na obtenção dos dados. A agência, ela pode solicitar relatório de risco à privacidade sempre que julgar necessário. Esse relatório, quem vai fornecer para ela é a pessoa jurídica, a empresa. E ela vai encontrar qualquer irregularidade e as multas cabíveis. Então, quem quiser anotar aí, a partir de 21 de agosto do ano que vem. Qualquer evento que coloque em risco a privacidade dos dados deverá ser imediatamente comunicado ao titular. Titular é o empregado, quem vai comunicar é a empresa. E, para finalizar, é permitido ao titular solicitar informações a respeito da privacidade dos seus dados sempre que desejar, e deverá ser respondido com urgência.
Vamos então ao que interessa. Dados pessoais. Qual o conceito? Vocês vão ver que o conceito está dividido em dois: dado pessoal e dado pessoal sensível. Vamos começar pelo pessoal. É qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável. Temos RG, CPF, endereço, data de nascimento. Isso são dados pessoais que normalmente chegam às mãos das empresas e chegam às mãos das clínicas de segurança e medicina do trabalho. Agora, o conceito é amplo. Repara que também é considerado dado pessoal hábitos de consumo, localização geográfica, perfil comportamental, preferências, histórico de compras e outras informações semelhantes, quando relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável. Da mesma forma, informações sobre navegação na internet, como endereço IP e cookies, entre outros, são, em geral, considerados como dados pessoais, sempre que for possível identificar a pessoa relacionada a essas informações. Então, vai envolver tudo, gente. Vai envolver consumo, né? Vai envolver o comércio eletrônico, vai envolver a instituição de ensino. Todas as empresas estarão envolvidas na LGPD. Todas. Todas as empresas. Inclusive, a clínica de medicina e segurança do trabalho. Agora, dado pessoal sensível, primeiro que a lei traz exigências adicionais e impõe algumas restrições para o tratamento de dados sensíveis. Por quê? O patrão já disse, sensível gera o quê? Discriminação. Esse é o risco que a empresa assume. Quais são os dados? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, então, no caso, saúde envolve o sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, só para reforçar, do lado esquerdo, dados pessoais, do lado direito, dados pessoais sensíveis. Na minha opinião, vocês do lado esquerdo, vocês pegam o nome e endereço. Às vezes, número de telefone. Agora, do lado direito, o penúltimo é o mais perigoso para nós hoje, que são os dados relacionados com a saúde. Dentro de uma grande empresa, dentro de uma média empresa, todas essas áreas estão envolvidas na LGPD, todas elas. E todas elas deverão passar por treinamento e passar pelo processo de implantação da LGPD. Na minha opinião, 4 áreas estão extremamente envolvidas: TI, jurídico, DP e RH. Agora, vocês que são da segurança, repare que vocês aparecem logo lá em segundo lugar. Né? Estão envolvidos? Estão. Vão ter que ser treinados? Não. Vão participar da implantação? Também não. Recapitulando: TI, segurança ao trabalho, jurídico, compliance, vou falar dele daqui a pouquinho, DP, RH, compras, financeiro e os gestores. Na minha opinião, os gestores me preocupam muito por causa de informações que às vezes eles provocam. A área de vocês, esses 2 assuntos que estão na tela agora me preocupam muito. São 2 assuntos que envolvem a área de ensino do trabalho. Primeiro, realização de exames. Eu estou falando do PSMSO, INR7. Olha aqui o que está falando aí, ó. Realização dos periódicos em competência padronização vigente. Todos os funcionários são obrigados a
periódico. Fala do periódico, mas não podemos citar a questão profissional, do de licença, do mudança de função. Mudança de função que para a 7 não é de nome. Ela está de nada, mas é isso. Ô, Dolabella. Sabes, a grande avaliação do Ô, Dolabella, me desculpa te interromper um pouquinho, o seu som tá ruim. Tenta ajustar para mim, por favor, a gente tá conseguindo te ouvir direito. Conexão também, então. Para ver se dá uma estabilizada aqui pra gente. Vou trocar minha conexão. Só ver se você vai voltar aqui. Pessoal, só um minuto, que é só o tempo dele ajustar ali. E ele continua com essa palestra brilhante, super esclarecedora. Só ver como é que tá aqui na tela dele. Essa palestra brilhante. Professor Rodrigo Dolabella, falando para a gente a respeito de LGPD, enfatizando bastante as questões da segurança em medicina, sobretudo da medicina do trabalho. O sinal dele caiu aqui, gente, é só o tempo dele voltar e a gente continua, tá? Isso é normal, sinal de internet, mas olha, me chamou muita atenção, né? Tem alguns pontos que eu estou até anotando aqui para já ir conversando com o professor Rodrigo Dolabella, o advogado, né, o doutor Rodrigo Dolabella, assim que ele conseguir voltar, assim que a conexão dele for restabelecida, e que diz respeito às questões da medicina do trabalho. Né, gente? Aqui na medicina do trabalho, hoje a gente tem aqui, eu estou citando como exemplo, tá? Nós temos aí um apoiador do nosso evento, e realmente estruturar um evento como esse sozinho é impossível, né? Então, nós temos aí os nossos apoiadores que realmente têm nos ajudado demais. E um dos nossos apoiadores é o SOC. Eu trabalhei com o SOC durante muito tempo. Então, é um exemplo de um software que eu fico muito tranquilo para trabalhar por conta de todos os investimentos com servidores robustos e etc., com toda a questão que o software tem para te deixar tranquilo no sentido aos dados sensíveis dos colaboradores, né? Como bem foi dito ali pelo professor Rodrigo Dolabella. Ô, Rúbia, oi, Jorge. Para ver se por um acaso ele volta, estou aguardando o retorno dele aqui. Enquanto isso, estou explicando para o pessoal, né? Tem até umas anotações que eu fiz para perguntar, para conversar com o professor Rodrigo Dolabella a respeito disso. Falei que eu conheço bastante o sistema SOC, que é um dos nossos apoiadores, e que tem todo um cuidado. Eu falo muito sobre clínica de medicina do trabalho. Eu que trabalhei numa clínica de medicina do trabalho durante muitos anos, fui gestor dessa clínica. Depois eu abri a minha clínica, acabou que eu me desfiz dela e voltei para a origem, a engenharia, né? Mas é muito comum na questão das medicinas do trabalho você ter que contar com outras clínicas em outros lugares, em outras cidades. Sim. Então, a sua responsabilidade, na minha opinião, quero até perguntar isso para ele quando ele retornar, para ver se eu acho que ele conseguiu voltar aí, Jorge. Está voltando. A responsabilidade só faz aumentar, né? Então, a gente tem que ter um investimento robusto, bacana mesmo, nos softwares e etc. Deixa eu colocá-lo aqui, ótimo. Jorge, já voltei já. Perfeito, Dolabella. Pode continuar de onde você parou. Falei que estava falando com o pessoal que eu tenho algumas questões aqui que eu já fui anotando para conversarmos assim que você concluir a sua explanação. Pode compartilhar a tela comigo, por favor. Combinado. E aí eu estava falando para eles, enquanto medicina do trabalho, dessa importância de você acertar na escolha do software, pelo amor de Deus, né? Tem informações ali. Com certeza.
E o mais engraçado, Jorge, é que eu falei que vai ter que ser feito um termo aditivo entre o cliente e a clínica, não é isso? Sim, Só que vai ter que ter outro termo aditivo entre a clínica e o software. exatamente. Olha, Entendeu? o doutor, a gente está aqui com o apoio do SOC, que é um software que eu conheço, trabalhei com ele durante muito tempo e sei de todos os investimentos que fazem no tocante à segurança de dados, né? E aí eu falo que a responsabilidade da clínica só tende a aumentar, porque você trabalha com aquelas credenciadas que a gente fala no interior, então se não tiver uma segurança de um software, complica. Vou deixá-lo continuar com a sua palestra, viu? Ok, ok. Nós paramos então na questão dos exames médicos. Eu estava falando do PCMSO. Então eu parei aqui, ó. Tais exames abrangem avaliação clínica, envolve anamnese ocupacional e exame físico e mental, sendo possível haver exames complementares de acordo com os termos específicos da NR7. Agora, o mais importante para vocês, e eu acho que a maioria aí está ciente disso. Contudo, não podem ser solicitados exames que possam expor a saúde do trabalhador a fim de causar-lhe discriminação. A exemplo de exame de HIV, gravidez, câncer, etc. Então, dentro do que eu falei, aqui vai envolver todos os exames do PCMSO e principalmente dados pessoais. Lembrando que prontuário clínico é privativo de médico e de paciente. Se houver um vazamento de prontuário clínico, é uma situação muito grave. Lembrando que prazo de guarda de documentação da área de segurança são 20 anos. Os dados pessoais poderão ficar arquivados durante esses 20 anos. Não há que se falar em eliminação desses dados antes desse prazo. Ok? O item de baixo é mais complicado ainda. Fala de recebimento de atestados. Aqui eu estou falando de falta justificada por atestado médico. E aqui eu estou falando de uma coisa muito polêmica, que é o CID, Classificação Internacional de Doenças, o código CID. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o CID hoje ele só é obrigatório em 3 casos. Doença do trabalho, acidente do trabalho, afastamento superior a 15 dias. Nos demais casos, ele não é obrigatório. De acordo com o Código de Ética Médica, o médico só pode colocar o CID se o paciente concordar. Nós estamos tendo problemas agora, principalmente em relação à marcação de perícia, no caso daqueles atestados picados, que a lei fala que no raio de 60 dias, se você somar os atestados e der mais de 15, você pode afastar pela Previdência. E aí, no caso do requerimento online, está sendo exigido o CID nesse caso. Aí já complica a vida das empresas. Atestado médico, não pode vazar também informação sobre atestado médico. Principalmente se tiver com o CID, vocês descobrirem qual doença que é. E descobrir é fácil, é só pesquisar na internet. E quando eu falo que é fácil, eu não estou falando para vocês fazerem, não, pelo contrário. Eu estou falando para não fazer. Para que vocês entendam, então, agora eu vou apresentar 2 quadros, onde eu vou mostrar para vocês se vai ter necessidade do consentimento do empregado ou não, o pedido daquele dado pessoal. Primeiro caso, mediante consentimento do titular. Repara que a fundamentação legal é o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro caso já está falando claramente, vai ter que ter o consentimento. E qual que é esse caso? É aquele que eu falei anteriormente. É quando você está pedindo um dado que não é obrigatório por lei. Eu quero que você sempre tente usar a hipótese 2. A hipótese 2 fala para o cumprimento de obrigação legal regulatória. E repara que está perguntando, requer consentimento do titular? Não. Então vamos tentar entender? Hoje, pelo E-Social, o único documento obrigatório vai ser o CPF. Para eu pegar o CPF do trabalhador, eu não preciso do consentimento. Não preciso. Tá? Hoje, empregado tem direito ao salário família, você tem que pegar a cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos. Se os filhos forem menores de 7 anos, tem que pedir a cópia xerox
do cartão de vacina, e se for maior de 7 e inferior a 14, a cópia do comprovante de frequência regular à escola. Aí vocês vão me perguntar, mas você acabou de falar que não pode ter cópia, mas aí a própria lei exige a cópia. Aí é diferente. Então, se você está pegando aquele dado porque a lei obriga, não há que se falar em consentimento. Ok? Terceiro, para a execução de políticas públicas. Esses seriam aqueles dados que você vai informar na DIRF, na CEFIP e no próprio E-Social. 4, para a realização de estudos e pesquisas. O 5 também é muito importante, para a execução e preparação do contrato. Repara que do lado direito, fala que vai ter que ter termos de consentimentos definidos no contrato, decorrentes da autonomia da vontade. Quem quiser anotar exemplo aí, esse é o caso do plano de saúde. O plano de saúde é um caso muito complicado, porque o empregado, a empresa oferece, ele adere, né? Ele vai assinar aquele termo de adesão. Só que para pensar, ele vai colocar a esposa e os filhos como dependentes, vai ter que dar os dados pessoais de todos eles para o plano de saúde, vai precisar do termo de consentimento, porque não há uma obrigação legal, mas o dado ele é importante para a execução do contrato. A hipótese 6 é caso de processo judicial, administrativo ou arbitral. Hipótese 7, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Hipótese 8, para a tutela da saúde do titular. Hipótese 9, para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Muita empresa está tentando usar essa hipótese 9. Porque quando fala aqui para atender interesses legítimos do controlador, o controlador seria a empresa, e terceiro seria o titular dos dados, né? Só que eu não estou recomendando, não. Eu estou esperando ainda começar a jurisprudência para aplicar essa hipótese 9. Eu acho ela muito vaga, muito genérica, e isso para o direito é muito complicado. E, por último, a hipótese 10 para a proteção do crédito. Diante de tudo isso que eu coloquei até agora, o que eu estou cobrando das empresas? Principalmente das grandes e das médias, das pequenas é complicado. Estou cobrando esses 3 itens aí, ó. Compliance trabalhista, regulamento interno, código de ética e de conduta. Por quê? Porque a questão do sigilo, a questão da confidencialidade tem que estar previsto aí, ó, no regulamento interno e no código de ética e no código de conduta. E a confidencialidade e o sigilo são extremamente essenciais para quê? Para a LGPD. Agora, o compliance trabalhista, ele envolve basicamente esses 2 documentos. Regulamento interno, código de ética e código de conduta. É importante que o colaborador tenha pleno conhecimento sobre a postura da empresa em relação aos limites do que é permitido no ambiente de trabalho, assim como as medidas de fiscalização adotadas. Essas informações devem ser organizadas de maneira clara e acessível desde antes do início do tratamento dos dados pessoais, constando no próprio contrato de trabalho ou no regulamento interno da empresa. Nesse momento, eu vou passar para vocês aqui um passo a passo da implantação da LGPD. O item 1, já falei dele hoje, seria os aliados, aqueles departamentos que vão estar na frente da implantação. Eu falei 4, aqui só tem 3, é porque o DP eles botam dentro do próprio RH, o que eu considero um erro. Mas quais seriam eles, então? RH, TI e jurídico. Eu incluiria o DP. 2, o mapeamento. O que seria mapeamento? É o mapeamento do fluxo de dados. Olha aí, ó, identifique quais são as informações dos funcionários que estão sob a responsabilidade da companhia. De que forma estão armazenados, se seria meio digital, meio papel, e onde estão, quais as áreas têm acesso. 3, definição.
As informações necessárias para obrigação legal ou para execução do contrato de trabalho devem ser mantidas e não precisa de consentimento. Expliquei isso para vocês. As outras têm de ser analisadas para definir parâmetros como a necessidade dos dados, tempo de arquivamento, quem pode acessá-los e quando ocorrerá a eliminação. Consentimento. As empresas terão de criar documentos para que empregados e candidatos indiquem que estão cientes sobre a coleta e o tempo de utilização dos dados. E o último item, o mais importante, eliminação. Eliminação, eu estou falando de prazo de guarda de documento. E lembra que eu falei que no caso de vocês, o prazo da área de segurança seriam 20 anos. Trabalhista 5, INSS 5, FGTS 30. Então, só para fundamentar mais ainda o que eu falei durante toda a nossa palestra, eu dividi aqui em 3 as principais medidas que vocês têm que tomar de imediato. Primeiro, o Manual de Ética e de Conduta em Privacidade. Ele vai descrever a postura esperada de todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviço quanto à proteção de dados internos e de clientes. No meio, a política de conformidade em privacidade para fornecedores e prestadores de serviço. A política para fornecedores e prestadores de serviços eventuais serve como instrumento de compliance e mitigação de riscos e contém os requisitos mínimos de segurança exigidos pela empresa. E, por último, o plano de treinamento e conscientização para funcionários e colaboradores. O plano de treinamento e conscientização é um dos pilares da estratégia de minimização de riscos, com o objetivo de promover o engajamento e a melhoria contínua dos processos de segurança da informação e privacidade. Então, gente, eu trabalho com cursos e treinamentos, muitas empresas, desde setembro, quando entrou em vigor a lei, me contratando exatamente para dar treinamento para funcionários, colaboradores, diretoria e principalmente gestores. E para finalizar, agora vem a pior parte, que são as multas. Essa que vocês têm que levantar, tanto para os empresários quanto para os gestores, para eles ficarem assustados. Tem que assustar mesmo, tá? Então, olha aqui, ó, quais seriam elas? Primeiro, advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Segundo, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração. Terceiro, multa diária, observado o limite total. Quarto, falei dele hoje, publicização da infração. Quinto, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. E sexto, eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Agora, quando a fiscalização for autuar, for aplicar a sanção, ela vai levar em conta esses 10 requisitos que estão aí na tela. Quais seriam os 10? Primeiro, gravidade e natureza das infrações. Segundo, boa-fé do infrator. Terceiro, vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. Quarto, condição econômica do infrator. Quinto, reincidência. Sexto, grau do dano. Sétimo, adoção de mecanismos e procedimentos internos para o tratamento seguro e adequado de dados. Oitavo, adoção de políticas de boas práticas e governança. Nono, pronta adoção de medidas corretivas. E, por último, proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. E para finalizar nossa palestra, vou deixar aqui essa mensagem final, onde eu vou mostrar para vocês o que envolve a LGPD. Quando eu falei do Código de Ética e de Conduta, lá vai aparecer essas 3 palavras que estão aí no meio da tela, que é missão, visão e valores.
Para efeito da LGPD, a primeira coisa que eu vou cobrar da empresa é o que está aí do lado esquerdo, que é a governança. E a governança vai envolver esses 4 itens, que é transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Nós vamos ter que dar um cuidado muito grande com os processos, que vai envolver políticas e diretrizes. O segundo, já falei dele várias vezes, código de ética e código de conduta. Terceiro, procedimentos. Quarto, que envolve terrivelmente jurídico, que são os contratos. Quinto, os acordos. E, por último, os termos, que eu já falei deles hoje, confidencialidade e sigilo. E, para terminar, do lado direito, dentro da implantação da LGPD, são 3 itens muito importantes, que é a comunicação, a minha parte, que é o treinamento, e, por último, as auditorias. Finalizei minha palestra, quero deixar como última mensagem para vocês o seguinte: eu estou falando que a LGPD não pode ser encarada com pessimismo, e sim com otimismo. E de qual forma? Crescimento profissional. Né? Pensem nisso, isso é mais um desafio para vocês. Hoje o Jorge citou mais cedo a questão do E-Social. Eu lembro que quando o E-Social surgiu, muita gente ficou assim, arrasado. Meu Deus do céu, olha que loucura. Né? E agora a LGPD também está tirando o sono de muita gente. Mas encarem a LGPD como um desafio profissional, como uma oportunidade de crescimento profissional. Ok? Alguma dúvida? Jorge, minha parte está encerrada. Que palestra brilhante. O Alexandre Duarte, ele escreveu algo que eu achei muitíssimo interessante, né, Rúbia? Olha só, acho que foi o profissional que explicou de maneira mais didática até hoje, na minha opinião. E aí fica fácil para entender. Parece ser tão simples quando tem um professor, doutor do lado de lá, fica muito mais tranquilo para a gente. Olha só, nós temos algumas, não poucas questões, viu, dona Bela? Só que a gente vai fazer o quê? Nós vamos enviar para você por e-mail, porque do nosso evento vai nascer, Rubens, eu já vou falar mais uma surpresa para o pessoal. Do nosso evento vai nascer um e-book. Então, que a gente vai compilar algumas... O Jorge é igual a mulher, dona Bela, ele não guarda segredo. A gente combina que é segredo, ele conta tudo para o pessoal aqui. E aí o pessoal vai ter essa surpresa agradabilíssima, porque eles vão receber as perguntas, ou melhor, as respostas para aquelas perguntas, para sanar aquela dúvida que tem me tirado o sono, enfim. É isso. Meu amigo, muitíssimo obrigado, viu? Rúbia? Dona Bela, obrigado pela sua apresentação, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que já deixou aqui os contatos com o pessoal, eu espero que o pessoal possa entrar em contato aí. Você já está fazendo curso sobre o assunto, quer deixar alguma data já específica? Com a questão da pandemia, nem todo mundo está fazendo presencial mais, né? Como é que você está trabalhando isso? Deixa eu ver aqui que seu microfone está fechado. Rúbia, eu que agradeço o convite. Curso presencial, para você ter uma ideia, nos últimos 8 meses eu dei um curso presencial. Sabe quando? Semana passada, lá em Itabira. Ah, sim. Agora, eu só estou com o curso online. E, respondendo a sua pergunta, eu estou ministrando 2 treinamentos sobre esse assunto. Um voltado para o compliance trabalhista. Eu estou com 2 turmas marcadas, uma semana que vem e a outra na outra semana. Um vai ser durante o dia e o outro vai ser à noite. Eu também estou com treinamento de LGPD voltado para a área geral e voltado para a área trabalhista. Para a área geral, quem ministra é a minha irmã, Carolina Dolabella, e a área trabalhista seria eu. No meu Instagram, no meu Facebook, no meu LinkedIn, já tem propagandas desses treinamentos. Quem tiver interesse é só procurar. Perfeito.
Então tá bom, meu querido, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. O pessoal curtiu muito aqui a palestra, realmente muito didática. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí. Espero em breve podê-lo ter novamente aqui conosco no Academy SST. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, foi um prazer. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Mesmo à distância, foi um prazer. O Jorge eu já conheço há tem uns 15 anos mais ou menos, né, Jorge? Sim. Agora, no mais, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e parabéns aí pelo evento, realmente muito bom. Tá? Muito obrigado, viu? Excelente fim de sexta-feira aí para você. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.